da Warren, que já está aqui com a gente. Celso, é sempre bom demais conversar contigo. Seja bem-vindo aqui à programação da BMC News. Bom dia, obrigado. É ótimo participar aqui com vocês também para tentar sanar essas dúvidas aí e falar um pouquinho sobre o mercado. Eu vou só pedir para o pessoal aí do Twitter ajustar o nosso ponto aqui para eu ouvir melhor aqui o Celso, mas enquanto isso eu quero já começar falando contigo aí sobre esse Bovespa, viu, Celso, que vem aí numa correção, né, depois de 4 semanas seguidas de praticamente só alta, desde o dia 15 de julho para agora, a gente está agora no 5º dia, né, de uma queda. A gente tem visto, inclusive, a temporada de resultados embasando essas altas. Também temos aí a entrada do investidor estrangeiro, bem forte agora em agosto. Eu queria entender aí do seu ponto de vista, como você está vendo esse movimento aí? É um momento importante para os investidores? Sim, a gente até estava falando disso na semana passada, né? Eu tinha voltado de férias e podia ficar mais tempo de férias porque a bolsa estava subindo. Mas eu retornei e a bolsa continuou subindo também, ainda bem, né? 112 mil pontos na sexta-feira, um volume interessante. E o que a gente analisa hoje, particularmente, foram os dados piores em relação à China, né? A China divulgou uma produção industrial bem mais fraca do que as expectativas. E aí aquela discussão, o que está sofrendo mais? Commodities. Aí, no caso, principalmente a China, metais. E aí acaba puxando Vale para baixo. Mas o cenário ainda é positivo. O que a gente tem de riscos, é óbvio, é uma estagflação nos Estados Unidos, ou seja, uma economia mais estagnada, próximo a uma recessão e uma inflação por lá, e também quando a gente se preocupa com essa desaceleração chinesa, uma possível recessão que ainda está longe de acontecer na China. Mas olhando o Brasil, a gente está numa situação, eu diria, menos pior, né, ou melhor, com a gente chegando no pico em relação à taxa de juros, uma inflação mais controlada e até as projeções de inflação se reduzindo e sendo as revisões de PIB para cima. Então, óbvio, sigo construtivo com esse cenário para ativos de renda variável, porém, a gente vai permanecer, essa volatilidade ela vai permanecer. Mas a bolsa abriu hoje com 1,5 de queda e agora está bem melhor, né? Quase zerando as perdas aí, principalmente ativos ligados a consumo doméstico, né? Exatamente, mantendo os 112 mil pontos aí do seu pós-férias, viu, Celso? Isabela tem perguntas para você também, Celso. Você ainda falando um pouco mais sobre resultados, né? O que tem chamado atenção nessa temporada, na sua opinião, quais são os setores? Empresa, setor ou alguma análise mais macro ali dos lucros das companhias? O que a gente viu de bons resultados, o setor financeiro, principalmente o Banco do Brasil, né, reportando um resultado extremamente interessante. A própria Petrobras também. Então, quando a gente fala das estatais, mostra o dever de casa que o governo vem fazendo e a interferência governamental muito menor do que em outros governos. Mas os setores que ainda apresentam resultados que a gente olha para frente, né, tem eu diria assim, uma melhora não de curto prazo, né? A gente é um pouco mais cético com o setor de construção, setor mesmo de varejo, com juros elevados, mas a gente ainda prefere o setor elétrico, por conta da geração de caixa, desses setores mais protegidos, né? Principalmente por conta também da inflação, revisão de custos, e também a gente ainda prefere o setor financeiro, e aí, por um lado, o Banco do Brasil, né? Que ainda é um ativo mais apresentou uma alta esse mês em torno de 20%, mesmo assim ainda apresenta números interessantes. É óbvio, tem eleições, isso pode mudar, interferência governamental, mas mesmo assim ele apresenta um desconto grande. A própria Petrobras, né, a gente apesar de preferir Prio, né, a própria Petrobras vem apresentando uma excelente gestão e voltada ali para resultados e paridade internacional também de preços. Mas é o que as pessoas ficam muito receosas, né? Diferente do que acontece na economia real, né, que a gente chama, que a gente vê os pequenos varejistas fechando, infelizmente, uma dificuldade de acesso a crédito. Os grandes varejistas, as grandes empresas têm acesso a crédito muito mais barato, aproveitam esse cenário de incerteza, imprevisibilidade e o que houve, né, por conta da pandemia e depois também a guerra na Rússia, para compra, para aquisições, é isso que a gente vê, né? Então, o grande, infelizmente, ele fica maior, e as empresas listadas em bolsa, a maioria são empresas grandes, e o pequeno, ele acaba sofrendo e fechando suas portas, né? Então, tem que diferenciar um pouco isso que está acontecendo com a economia, o que aconteceu, né, que já houve uma melhora agora, e o que acontece em relação à renda variável. O grande ponto é destacar que o Ibovespa, quando a gente olha um mês, ele sobe 15%, mais de 14%. E no mês de agosto ele sobe mais de 9%. Então é muito disso, né? As pessoas, foi 98 mil pontos, eu vou ficar de fora, que absurdo vender agora. E aí
pega praticamente mais do que uma taxa Selic anual em 30 dias. Então ele perde um movimento como esse. Por isso que muitas vezes, né, eu, quando entrei no mercado financeiro, eu gosto de falar no século passado, eu ouvia gestores falando: Celso, o que você faz num movimento de crise? Vivenciei algumas crises. Muitas vezes os gestores falam: não faço nada, porque se eu vender hoje, na segunda-feira pode subir 9%, 10%, eu vou estar de fora em relação a isso. O que está acontecendo com alguns ativos hoje, né? Principalmente as varejistas, subindo 9%, a volatilidade é elevada e muitas vezes é melhor se utilizar de produtos estruturados para se proteger da carteira do que você zerar a sua posição. Eu não zerei minha posição em renda variável e até aumentei nesse momento aí de queda de ações, né, na Bolsa. Mas é óbvio, é sempre pensando no médio e longo prazo, né? Não dá para pensar no mês. Nem eu acreditava que em 30 dias a Bolsa subisse tão rapidamente. Uhum. Bom, no fim de semana, né, a gente viu também dados da China com essa desaceleração, né, e também a consequência aí são os impactos, claro, nos mercados globais, nos preços das commodities, que também a gente já tem visto, principalmente aí no petróleo. Qual que é a tua análise sobre essa desaceleração aí na China, Celso? E também, claro, os reflexos disso para as economias globais, né? Os setores aqui de commodities já vem acompanhando essa queda, inclusive, né? O que acontece hoje na China até é uma revisão, né? Saiu a produção industrial, a revisão de crescimento de PIB, né? Isso já vem acontecendo. É a grande pergunta que poucos conhecem a China, dado que é uma economia fechada em relação a isso. Se esse crescimento, de fato, né, menor, é por conta das restrições de Covid, que a gente vê diversas cidades ainda tem restrição de mobilidade, pessoas sendo levadas para fazer teste, obrigatoriedade em relação a isso, turistas que ficaram presos em 2 cidades chinesas na semana passada por conta de surto de Covid. Se isso mostra que o PIB por lá vai desacelerar mesmo, ou por conta dessas restrições, ou isso é pontual, ou seja, essas restrições, quando abrir novamente, você volta a um crescimento, né, mais próximo a 5% do que a 4%. Então essas dúvidas vão permanecer, e essa imprevisibilidade gera o quê? Gera receio, e como você tem uma dificuldade em projetar o que vai ser para frente, crescimento chinês, o que sofre mais? Principalmente ativos commodities metálicas. Isso por quê? Porque é construção. E a construção a gente já viu lá esse ano, problemas em empresas de real estate, empresas quebrando, a Evergrande, por exemplo, quebrando, gerando esse efeito, né, quase quebrando, mas aí o Estado acaba entrando por lá. Então, essa imprevisibilidade, esse receio por conta da economia chinesa gera principalmente efeito commodities metálicas. A minério, apesar da Vale apresentar ainda, né, bons resultados, está extremamente descontado, uma baita de uma gestão, ela sofre no curto prazo. Hoje, por exemplo, o minério estava caindo mais de 3%, fechou em queda acho que de 3,6%. Apesar do petróleo estar caindo mais, a gente sempre discute, vocês estavam falando anteriormente sobre isso, né? O petróleo ali abaixo de $90, mas provavelmente ele deve atingir um patamar mais de $100 do que ficar nesse patamar mais baixo, abaixo de $90. Mas o minério é muito afetado por conta da economia chinesa, essa parte, principalmente por conta da construção civil, e essa imprevisibilidade gera essa venda. Então a gente tem que mais, né, olhar os ativos aqui no Brasil, como eles se comportam, taxa de juros, os próprios juros reais, que estão em patamares elevados, devem convergir, que vem, já espera uma redução da taxa de juros por aqui. Então ainda tem diversas oportunidades de investimento, mas não dá para abrir, muitas vezes, né, olhar o noticiário de curto prazo, que as pessoas acabam se movendo por conta disso e zerando suas posições em ativos ainda extremamente interessantes e baratos. Mesmo com essa alta, esse é o ponto. O Bovespa 112 mil pontos ainda está extremamente barato, né? Então, saiu de 98 para 112, mas você tem diversos ativos interessantes ainda em renda variável. Celso, o setor de petróleo tem sentido bastante aí esse número da China, né? Hoje a maioria das empresas cai. Essa reviravolta veio poucos dias depois da Agência Nacional de Energia rever a demanda mundial do petróleo, falando que deve aumentar nos próximos anos. Qual que é a sua visão agora para o petróleo, né? E como essas revisões de demanda e da economia chinesa podem acabar mexendo aí com o desempenho dessas empresas? Isso tende a afetar, mas o que a gente vê, né, até pelo problema da guerra da Rússia e Ucrânia, né, a demanda por lá. A Alemanha no passado falou, até tem uma entrevista do Trump falando para eles não ficarem na mão dos russos, né, por conta do gás, e a Alemanha reduzindo o consumo, exploração de petróleo, tudo isso, olha o que está gerando. É óbvio que a gente quer a redução de consumo de combustíveis fósseis. Não adianta botar carro elétrico se você está fazendo exploração via carvão da energia, né? Não faz sentido algum. Eu ando de carro elétrico, mas a energia vem via usinas
que tem a matéria-prima carvão, você está poluindo muito mais do que combustíveis fósseis. Então, a demanda em relação a isso vai voltar a crescer. A utilização ainda do petróleo está longe de eliminar isso, ainda é uma commodity, tem exploração em relação a isso. Eu vejo num patamar mais próximo a $100 do que o patamar atual, se a gente for olhar em relação à oferta e demanda. Então, a preocupação era de uma desaceleração maior da economia. O que a gente está vendo até números melhores em relação à inflação, não só no Brasil, mas nos Estados Unidos. Isso apareceu na semana passada. Então, está se olhando muito em relação aos Estados Unidos, que é o maior consumidor de petróleo do mundo. Peraí, qual o consumo em relação ao petróleo, quanto a gente vai reduzir a economia, quanto isso vai desacelerar né, o consumo dessa commodity por conta da desaceleração econômica. Então, eu ainda vejo um patamar, e principalmente pela concentração né, da OPEP+, os países da OPEP aliados, de grandes produtores, exploradores de petróleo, ainda vejo ali um petróleo mais próximo a $100 do que no patamar atual. Mas é óbvio, com petróleo mais baixo auxilia principalmente a inflação de energia, o que a gente viu aqui, né? Não só a queda do preço do petróleo auxiliou a gasolina, teve também, óbvio, o ajuste em relação aos tributos, a parte de tributação, mas a gente já viu na semana passada a redução do preço do diesel. Se continuar assim, o petróleo mais baixo e $1 também, voltando na casa de R$5, a gente pode ter um novo reajuste, a Petrobras está mais ágil no reajuste para baixo de preços, novamente, e isso auxilia a inflação. Mas vejo ali um petróleo mais próximo a $100 do que a $90 por conta de um consumo e também oferta e, obviamente, demanda que ainda permanece ali elevada para esse tipo de commodity. Falando aqui mais sobre o Brasil, Celson, hoje o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, ele falou que o debate sobre o fiscal vai ter que estar presente no ano que vem. E eu queria entender qual que é a sua avaliação sobre esse tema, né? Colocar o fiscal mais em evidência e discutir o tema pode mudar a percepção de risco e também atrair mais investimentos por aqui? Não, isso é excelente, né? A entrevista dele, a participação dele no evento, a palestra dele foi excelente também. E ele puxa, óbvio, para o fiscal. Por quê? Não adianta o Banco Central subir juros. Você tem, por outro lado, benefícios e um auxílio emergencial que era temporário e se torna, né, não é mais temporário. Ele falou, agora esse auxílio vai permanecer para sempre. Então, os dois candidatos, essa é a grande verdade, né? Os dois principais candidatos, quando a gente analisa, tanto o ex-presidente Lula quanto Bolsonaro, eles já estavam destacando que o auxílio, que é de R$400, passou para 600 e voltaria para 400 em janeiro, permanecerá 600. No final de semana, até uma entrevista do ex-presidente Lula, ele falando que o Bolsonaro cortaria os 600, né? Então, assim, tem até uma frase, né, que fala que não existe, né, nada mais permanente do que um programa temporário de governo. E essa é uma grande verdade, é difícil você tirar esses benefícios. Então, por mais que a gente fale que o Banco Central ele é independente e ele tem mais 2 anos, independente de quem vença, ele tem mais 2 anos, né, de mandato ali, o Campos Neto, ele está preocupado que como é que você vai financiar essas medidas populistas a partir do ano que vem, esses programas sociais que eram temporários e se tornam permanentes. Então, é sim para continuar olhando o fiscal, independente de quem vença as eleições, porque esses benefícios geram esse efeito de o governo está gastando mais, tem que achar 200 bilhões de reais. Fora ali, aumento que o STF está dando para ele mesmo, aí a Câmara, os parlamentares também querem um reajuste, né? Então o STF quer reajuste de 18%, é feito em cascata, os parlamentares querem reajuste de 9%, então assim, parece que não vive, é uma realidade virtual, né? Um mundo paralelo, o fantástico mundo de Bob é que vive aqui uma parte ali dos servidores. Mas, falando sobre isso, é motivo sim. O governo está gastando mais, entra no cheque especial, e como é que faz isso? Né? Como é que vai pagar essa conta? Aí gera um efeito que esse efeito para o mercado é o seguinte, quando o governo emite qualquer dívida via IPCA+, as antigas NTNBs, um tesouro pré, ele tem que pagar mais por isso, porque o investidor fala, olha, eu não compro esse título por esse preço. Você tem que me oferecer algo mais atrativo para eu entrar, dado que você tem um risco fiscal. E aí gera um efeito, que é um dólar mais alto, gera inflação, aí gera o que a gente chama de espiral inflacionária, efeito ruim. Então, o fiscal, as pessoas não entendem, muitas pessoas ainda não entendem, infelizmente, o Brasil está começando a entender, que não dá para o governo, não tem nada de graça. A gente sempre paga mais via impostos e também tem esse problema
que nada mais é, o imposto é o fiscal. O governo gastou mais, a gente tem um problema que vai ter inflação, vai gerar um efeito que o custo da dívida vai ser elevado, a gente paga sempre essa conta. Então, é motivo de preocupação. E o Banco Central fala, fiz o meu trabalho, elevei juros, mas se você ficar dando auxílio, vai gerar um problema fiscal e também as contas não fecham e não adianta eu elevar juros, porque você gera também uma inflação, porque você está dando dinheiro. Então, você gera também inflação, emitindo mais dinheiro, gerando esse efeito. Então, é um problema, sim. É motivo de preocupação. No Brasil, o fiscal sempre vai ser motivo de preocupação, independente do governo que esteja lá. E aí é por isso que é importante sanear as empresas públicas, privatizar as empresas, ou ter a gestão que está tendo. A gente tem uma gestão excelente nas estatais, que aí geram um lucro. Esse lucro, como controlador, ajuda a pagar esse auxílio. Mas isso tem limite, não adianta elevar os auxílios para sempre e tornar programas temporários em programas eternos, infelizmente. A gente tem que comemorar quantos saem, né, e não quantos entram no auxílio, né? Essa é a grande verdade. O grande programa social é emprego e crescimento econômico. Celson, deixa eu só trazer aqui uma notícia que eu também já quero repercutir ela com você. A Petrobras acaba de anunciar aí mais um reajuste, né, mais uma redução no preço de venda da gasolina para as distribuidoras. Já estava sendo aguardado, inclusive, que saísse mais esse reajuste aí de redução, né, da gasolina, e acaba de ser anunciada. A Petrobras anunciou, então, essa redução para na gasolina para as distribuidoras após 18 dias, gente. Tinha sido, né, o último reajuste anunciado em relação à gasolina. O preço médio passou de R$ 3,71 para R$ 3,53 por litro da gasolina para as distribuidoras. A redução é de 4,85%. Os novos valores passarão a valer já a partir de amanhã. Então, essa é a terceira vez em menos de um mês que a petroleira diminui o preço da gasolina, que acumula já uma queda de 13% no total. A redução de agora foi de 4,85%. Se a gente der uma olhada aqui no relatório da Bicom, que foi divulgado hoje, dia 15, tá? Todos os dias a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis anunciam aí o relatório em relação à defasagem da paridade internacional. A gente estava com a gasolina acima 10% da paridade internacional, ou seja, teria que ter uma redução de 33 centavos. A gente teve a redução não de 10%, mas de 4,85%. No diesel, a gente ainda está 5% acima, mesmo com a última redução que foi anunciada na sexta-feira, a gente ainda está 5% acima do valor da paridade internacional. E aí eu quero entender contigo, viu, Celso? Eu já estava dando uma olhada aqui nos papéis da Petrobras, que começaram o dia numa queda, agora já estão revertendo para alta, 0,91% de alta para a Petro 4, Petro 3, 0,43%. E aí o Ibovespa zerando, ó, praticamente 0 a 0 aí nessas perdas que a gente acompanhou, né, durante a manhã inteira. O Ibov agora de novo nos 112.755 pontos e vem agora essa notícia aqui, né, da Petrobras, essa nova redução da gasolina. Celso, no teu ponto de vista, até que ponto isso impacta, né, a companhia? A gente sabe que, é claro, existe essa questão da paridade de preço internacional. Em contrapartida, a gente também, né, tem essa questão de entender realmente como que ficam as margens para a companhia, a questão de lucros, enfim. Terceira redução em menos de um mês. Você acha que isso é muito mais realmente uma prática direcional mesmo da companhia, pela lei da paridade internacional? Ou isso pode também ter uma questão política ali, uma politização por trás, porque a gente sabe que essa é uma pauta que tem sido levantada já nos últimos meses, né? Excelente ponto, né, a gente discutir isso. Porque o que acontecia? Quando tinha reajuste de preços para cima, a paridade internacional, a Petrobras tinha que reajustar, o preço do petróleo tinha subido, o dólar tinha se valorizado em relação ao real, a Petrobras chegou a demorar 2 meses. Isso aconteceu e a gente vivenciou isso esse ano. Agora com a mudança, de repente, na Petrobras, os reajustes vão ser mais ágeis, ela não precisa esperar 2 meses. Por que não esperar 2 meses, né? Eu digo para o reajuste para cima. Por que gerava esse efeito negativo? Podia faltar combustíveis. O importador, por exemplo, né, ele traria combustível para cá, ele estava comprando gasolina mais caro para vender aqui mais barato, por conta da competição, e a Petrobras, né, tendo ali praticamente um monopólio em relação a isso. Então, a Petrobras, quando ela demorava a reajustar o preço para cima, ela podia gerar um desabastecimento.
porque ela estava vendendo gasolina mais barata aqui, o importador ele comprava mais caro lá fora, até pela demanda aqui. O grande ponto vai ser quando a gente tiver uma alta do petróleo, uma alta do dólar, se ela vai reajustar esse preço rapidamente ou não. Não, é o que está acontecendo. Quando a gente olha o petróleo caindo quase 5% hoje, né, eu estou falando de hoje, nem da semana passada, a gente está e o dólar também, que voltou bem, o dólar chegou 5,30, o dólar está na casa de R$5. O que aconteceu? Tem ali, como você bem citou, estava com prêmio a gasolina para cá. Então, esse reajuste no curto prazo não tem problema. O meu ponto é, se ocorrer o contrário, uma alta que não está acontecendo, mas uma alta do petróleo e do dólar, se ela vai reajustar também nesse curto espaço de tempo. Por enquanto, zero problema. É aquela grande discussão, não dá para ficar 2 meses esperando, mas também quando tiver o contrário, né, uma alta de preços da commodity, ela vai ajustar mais rapidamente em relação a isso, até para não prejudicar desabastecimento ou não. Aí que a gente vai ver se a companhia está de fato praticando a paridade de preços internacionais num curto espaço de tempo. Por enquanto, zero problema, não houve interferência, o que houve, óbvio, houve a mudança de presidente da companhia, mais de 3 num curto espaço de tempo, mas não houve mudança na paridade de preços internacionais, o que é excelente. Por isso até que o ativo, né, Petrobras, as ações, apresentam um excelente desempenho aí. A gente está falando de, esse mês, na casa de 5%, 6%, ou seja, apresentando um bom desempenho por conta dessa menor mesmo interferência que a gente vê governamental. Mas, de fato, a prova dos 9 vai ser se tiver alta e a paridade daqui, a gente ficar com desconto em relação a lá fora. Perfeito, Celso, eu quero muito agradecer aqui a tua participação, inclusive já na lata aqui a gente já conseguindo comentar, né, essa nova redução da gasolina da Petrobras que acaba de ser anunciada. Muito obrigada mesmo pela tua participação e a gente, claro, já conta com você semana que vem por aqui, né, sem férias por enquanto. Não, sem férias. Até mais, chega Celso, de férias. Não, a Paula está de férias, hein? Agora é a Paula. Agora é a Paula que está de férias. Até semana que vem, também. Celso. Obrigada. Boa semana. Até semana que vem. Um grande abraço. Tchau, tchau.